Olá, crianças! Como vão vocês? Vamos começar mais uma aula para os nossos juniores aqui da Miniban. Como vocês bem se lembram, neste quadrimestre todo, já estamos aí quase que encerrando, nós estamos estudando o período dos reis de Israel e Judá. Nós então hoje vamos entrar numa história bem marcante, bastante conhecida desse período, que é a história do general Naamã. Naamã era general do exército da Síria. Síria era um povo inimigo do povo de Israel. Eles já foram aliados antes, mas também depois tiveram aí essas tretas, E acontece então que quando a Síria invade Israel, acontece que o general traz para a terra dele, para a casa dele, alguns escravos, Era comum naquela época os exércitos que invadiam uma nação, invadiam uma civilização, aquele que vencia acabava trazendo para sua terra, para sua casa, algumas pessoas para trabalharem para eles como escravos. Naamã levou uma menininha judia, uma menininha do povo ali de Israel para trabalhar em sua casa. E essa garotinha, apesar de ter sido levada à força da sua família, ter sido levada para longe de sua casa, era uma menininha muito de Deus. Aconteceu que Naamã contraiu lepra, uma doença muito grave para aquela época. Vocês sabem, A lepra era uma doença de pele horrível, a pele cheia de feridas, a pele saía, soltava, a pessoa tinha que se isolar da sociedade, principalmente na cultura dos judeus, do povo hebreu ali de Israel e Judá. Os leprosos, eles se isolavam em cavernas, eles não podiam ficar na cidade como as outras pessoas. Mas no povo sírio o costume já era diferente. Naamã, mesmo com lepra, continuou a ser o general, ele continuou a morar em sua casa, mas a doença ia aumentando e estava ali destruindo a vida daquele general. E aquela garotinha, que a Bíblia não cita o nome, mas enfatiza com um grande respeito e valor a história, porque ela, apesar de ser uma escrava, não foi egoísta, não tinha mágoa de Naamã e resolveu então contar para ele este grande segredo. Sabe qual? De que o Deus de Israel podia curá-lo da lepra. A lepra era uma doença terrível, que não tinha cura, mas a menininha sabia que para Deus isso não era difícil. Aliás, afinal, o Deus de Israel pode todas as coisas. O Deus a quem ela servia e o Deus a quem nós servimos, que é o mesmo, é o Deus do impossível. Ela então disse à sua patroa que gostaria que o seu patrão, o seu chefe ali, o seu senhor, ela era serva dele, pudesse ir até Israel conhecer o grande profeta Eliseu. A gente vem falando de Eliseu ultimamente, que foi discípulo de Elias. O grande profeta Elias foi para o céu e deixou ali Eliseu no seu lugar agora como o grande profeta da vez. Então a menininha falou para ele que ele devia ir até Israel e conversar com o profeta para ver o que ele podia fazer por ele. Ele era o representante de Deus ali naquela região, então Naamã vai, meio desconfiado, meio contrariado, afinal era do povo inimigo, mas ele vai. E ele vai cheio de presentes para que ele possa então agradar aquele profeta, achando que poderia comprá-lo. E ele pede a permissão do seu rei, o rei da Síria. O rei da Síria manda uma carta de recomendação para o rei de Israel. E Naamã entrega a carta, o rei de Israel fala: não posso fazer nada por você, eu não sei como curá-lo. E o rei nem gostou de ter que receber um leproso em seu castelo, imagina. Então Naamã vai até o profeta, mas o profeta não o recebe. O profeta simplesmente manda o seu servo, o seu acompanhante ali, o seu ajudante, ou melhor dizendo, dizer a Naamã que bastava ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Jordão era um rio considerado bem sujo, tipo Tietê lá de São Paulo, sabe? Pois é, Naamã ficou furioso. Além do Eliseu não receber o grande general todo importante, ainda mandou ele tomar banho naquele rio tão sujo. Ele ficou muito bravo, muito nervoso, achou um desaforo. Então, aconteceu que os servos disseram: Senhor, o que custa? Nós já estamos aqui perto do Jordão. Vai lá, experimenta, faz o que o profeta mandou, vai que funciona. E ele então precisa vencer o seu orgulho e tentar fazer aquilo que o profeta, boca de Deus na terra, estava mandando ele fazer. Se o profeta mandou, é porque Deus mandou fazer. E ele então
tenta passar por essa experiência. Vamos ler essa passagem antes de continuarmos a falar sobre essa história. Esta história está no livro de 2 Reis, capítulo 5, tá bom? Eu quero que vocês leiam mais em casa depois, pesquisem bastante sobre essa história. A história dos reis é incrível, batalhas, vitórias, perdas também, né? São muitas coisas interessantes que vocês veem aqui, que vocês estão acostumados a ver em filmes, séries, games, desenhos, não é? E estão aqui relatadas na Bíblia, essas batalhas todas da antiguidade. Então, no capítulo 5 diz assim, ó: Naamã é curado de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém era leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomaram o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, capital, lembra? Capital de Israel. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu. Deixa eu dar uma resumida. Levou também ao rei de Israel a carta, e no 7 diz: tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso eu sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curar? O rei ficou desesperado, porque ele sabia que ele não podia fazer aquilo, tá bom? Aí no 8 diz: ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, Aí no 11 diz assim: Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que eu sairia a ter comigo e invocaria o nome do Senhor e tal. E Naamã furioso, No 12, não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas desse Jordão aqui de Israel? E assim ele foi, Então chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso o senhor não faria? É só um banho, entra no rio, faz. Leiam tudo em casa para vocês verem que legal, tá bom? E aqui eu quero explicar para vocês, então, o significado de cada um desses mergulhos. Quantos eu disse que ele tinha que dar? 7. Ele disse que tinha que mergulhar 7 vezes no rio. Não era só um mergulho, uma nadada e coisa e tal. Naamã tinha que mergulhar 7 vezes. Por que 7 vezes? Ele precisaria demonstrar toda a sua persistência, ele precisaria mostrar que estava disposto a obedecer a Deus, precisaria vencer o seu orgulho de ser um grande general, e precisaria mostrar obediência. Então nós vamos ver aqui o significado de cada um desses mergulhos, tá bom? E Naamã então mergulhou, vamos lá, dá para ver aí, número 1, o primeiro mergulho Naamã deu ali, primeiro mergulho significava, sabe o que? O mergulho do status. Naamã então teve que esquecer o seu status, a sua posição de grande general de guerra e fazer o que um profeta tão simples e humilde do Deus do povo que eles escravizaram e ouvir para poder ser curado. Então ele teve que esquecer o seu status, ou seja, o seu estado de homem poderoso, e obedecer ao Deus Todo-Poderoso. E ele então dá o seu segundo mergulho. No segundo mergulho, Naamã então vence, sabe o que, crianças? Naamã dá o mergulho do orgulho. Ele deixou de ser orgulhoso e agora então ele precisa ser mais humilde e obedecer à voz do profeta, que é a voz de quem? De Deus. Ele falou: poxa vida, vou ter que deixar de ser metido
deixar de me achar e mergulhar nesse rio sujo porque eu preciso. E veio então o terceiro mergulho. Vejam só, qual será o significado do terceiro mergulho? Vocês imaginam qual era? O terceiro mergulho era o mergulho da conversão de Naamã. No terceiro mergulho ele já estava pianinho, já estava deixando de ser tão enjoadinho, né? E ele falou, poxa, já foi o primeiro, já foi o segundo, já foi o terceiro, vamos lá, eu acho que esse negócio pode dar certo, eu não sou mais importante do que esse Deus aí, que eles estão dizendo que pode tudo, e eu vou então cumprir o que o profeta mandou. E veio então o quarto mergulho. O quarto mergulho, vamos arrumar aqui. Sabe qual o significado do quarto mergulho, crianças? Foi o mergulho em que ele teve que vencer a impaciência. Quem aí é impaciente? Quem aí não sabe esperar? Não sabe esperar a hora certa de fazer as coisas? Não sabe esperar o momento certo de tudo que tem que ser feito de acordo com a hora, porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Geralmente na idade de vocês já estão querendo namorar e ainda não é hora, porque o namoro é um compromisso grande para aquele que já tem como sustentar uma família, já quer conhecer alguém para se casar. E como você não tem idade para nada disso, vocês não têm idade, então também não tem idade para namorar. Entenderam? Então a impaciência faz com que vocês quebrem etapas, desobedeçam regras e façam coisas que ainda não são para a sua idade, não está na hora. A impaciência de esperar o almoço ficar pronto e comer sobremesa antes, a impaciência de repente entregar uma prova logo sem ter terminado o tempo da prova porque você não sabia mesmo a resposta, e aí depois você entregou a prova e você pensa, poxa, eu lembrei tal resposta. Aí a professora fala, agora você já me entregou. Falta de paciência acaba fazendo você perder algumas oportunidades. Vamos então para o quinto mergulho, crianças. Sabem o significado do quinto mergulho? Esse aqui, ó, já era o mergulho da obediência. Naamã já estava ali bem humildezinho, bem paciente e vendo que ele estava no quinto. Não adiantava resmungar porque ele ainda não tinha cumprido todos os mergulhos, todas as fases, todas as etapas. Então, vamos lá, vamos obedecer o que o profeta mandou, porque não adianta reclamar de não ter dado certo se ainda você não fez todas as etapas. Só dá para comentar depois que foi tudo feito, depois que foi feito tudo que precisava. Então veio vamos ver que mergulho é esse aqui, o sexto mergulho. Qual o significado do sexto mergulho? Vocês sabem? Vamos descer mais esse quinto mergulho aqui para aparecer, né? Isto. O sexto mergulho, crianças, era o mergulho da submissão. Vocês sabem o que quer dizer isso? Submissão é reconhecer que você deve obediência, respeito a certas pessoas, seus pais, seus professores, seus pastores. Vocês devem obediência ao diretor da escola, à coordenadora, ao prefeito, ao governador, à polícia. Vocês têm que reconhecer que devem ser submissos a quem é autoridade sobre você. E muitos adolescentes não se preocupam com isso. Acham que podem fazer o que bem entendem, porque não sabem ser submissos. Submeter-se a alguém é respeitar a autoridade que ele tem sobre você. Entende? Então, ele estava reconhecendo aqui, ó, que Deus era maior, que o profeta era autoridade espiritual e que ele devia cumprir, então, tudo que o profeta mandou para poder receber a bênção que ele tanto desejava. E finalmente, então, tchararam, vem o sétimo mergulho. O que aconteceu nesse sétimo mergulho? Então, crianças, foi o mergulho da restauração. Dá para ver aí? Restauração. O que quer dizer restaurar?
quer dizer fazer novo. A pele dele estava toda craquelenta, estava toda feia, toda deformada, talvez até entrando em decomposição. Mas Deus fez para ele uma pele nova de bebê. Restaurou a sua pele, restaurou a sua saúde. E a restauração não foi só por fora, a restauração também foi por dentro. Porque olha só quantos defeitos o Naamã foi perdendo, foi quebrando até chegar aqui na restauração. Ele deixou de ser metido, ele deixou de ser orgulhoso, ele deixou, vamos colocar mais para cá para a gente poder ler, deixou de ser aí um incrédulo, ele se converteu, ele também deixou de ser impaciente, aprendeu que todas as coisas têm seu tempo, ele deixou de ser desobediente, obedeceu à voz de Deus e do profeta, ele deixou de ser insubmisso e entendeu que apesar de ser um general todo-poderoso, Deus e os seus profetas eram autoridade sobre ele e ele devia obediência a essas pessoas. E também o da restauração foi o que ele alcançou. O mergulho, o 7º mergulho foi o que trouxe a cura, a restauração. Depois de ele ter vencido esses 6 defeitos aí para trás, cada etapa fez com que ele chegasse à grande vitória, a essa glória. Eu creio que nenhuma das vitórias de Naamã sobre nenhum exército da terra foi para ele tão importante quanto essa vitória sobre a doença, uma doença que era incurável, e ele alcançou a cura através do poder do Deus de Israel. Israel, a nação, a pátria que ele derrotou, a pátria que ele escravizou, agora trouxe para ele fé, trouxe para ele conversão, trouxe para ele cura e libertação. Através do profeta de Israel, ele alcançou a cura e conheceu o verdadeiro Deus. Então, Naamã recebeu cura por dentro e por fora. Vocês também podem alcançar muitas bênçãos, crianças, vencendo essas etapas, vencendo aí o seu estado atual de repente estar preguiçoso demais, estar rebelde demais, estar desanimado demais. Status quer dizer seu estado atual. Como é que você está agora? Tem alguma coisa que você está fazendo agora, que você está sentindo agora, que você precisa vencer, que você precisa mudar o seu status? Busque pensar aí, para você saber. Aí você também pode estar precisando vencer o orgulho, de achar o bam, pode estar precisando se converter, Na adolescência, muitas vezes, vocês acabam se esquecendo da fé e abandonando a Deus, então precisa haver conversão. Na adolescência, vocês também não têm paciência para nada, e vocês precisam aprender que existe um tempo certo para todas as coisas, não é? Vocês precisam muito mais do que tudo na adolescência, a obediência, porque é uma época em que vocês tendem a ser rebeldes, revoltadinhos, questionam tudo, não é? E se esquecem das autoridades sobre a sua vida e não querem ser submissos aos pais, submissos às autoridades da escola, submissos aí às autoridades espirituais, não é? Para que você possa ter tudo restaurado, para que você possa ter uma vida completa, saudável e limpa como foi feito aí com a pele de Naamã, vocês precisam vencer esses defeitos, que acabam fazendo a gente trazer lepra para a nossa vida, acaba fazendo a gente trazer doença para a nossa vida, seja física, espiritual, mental, entende? E aí acontece que vocês acabam se tornando presos a uma coisa que parece ser impossível, incurável, mas para Deus nada é impossível, nada é incurável. O versículo de hoje diz assim, crianças, agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Quem vocês acham que disse essa frase? Naamã. Olha só que importante a história desse homem como exemplo para nós, não é? Através da vida de uma menina, de uma criancinha muito usada por Deus, Naamã acordou, abriu os olhos para uma grande verdade, a realidade de que aquelas nações vizinhas, aqueles povos
todos ali em volta eram tão idólatras, mas Naamã, apesar de ser sírio, estava reconhecendo que em todo o mundo não havia outro Deus senão o Deus de Israel, a nação que ele venceu e escravizou. Olha que ironia. Então, Naamã se converteu depois de receber aquela cura. Foi um grande milagre que aconteceu na vida de Naamã por dentro e por fora, que qualquer um de nós também pode alcançar. Cura, libertação de vários problemas, de várias doenças por dentro e por fora. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer por este momento de ensinamento para os nossos juniores, que o Senhor venha trazer cura, libertação para todos eles, dos seus males, das suas dúvidas, dos seus questionamentos. É uma fase tão complicada, não é? Em que as nossas crianças começam a passar para a adolescência, os nossos juniores se tornam pré-adolescentes e começam a questionar, começam a se revoltar, começam a se rebelar, e eles precisam vencer todas essas etapas, todas essas fases aí, de repente, em que o Naamã passou, as nossas crianças precisam passar por elas e vencê-las, passar por cima delas, para que elas alcancem restauração total em suas vidinhas, restauração na vida da sua família, na sua vida estudantil, na sua vida sentimental, espiritual. As nossas crianças, os nossos adolescentes estão passando por muita dificuldade agora, longe da escola, das amizades, da igreja. Esse isolamento tem trazido um tempo de muita ansiedade para os nossos adolescentes, de depressão para as nossas crianças. E eu te peço nesse momento, querido Deus, que traga alívio, refrigério para o coraçãozinho e para a mente das nossas crianças, que eles possam acessar na internet coisas que venham edificar suas mentes e corações, e não trazer mais aflição, mais dúvida, mais problemas que vai trazer para eles, além do problema físico, também problema mental, espiritual, sentimental. Que as nossas crianças estejam guardadas debaixo da tua mão poderosa e que eles saibam, Senhor, buscar o caminho certo, de não se desviarem de ti e reconhecerem como Naamã que não há outro Deus em qualquer lugar desse mundo que não o Deus de Israel. Obrigada, meu Deus, por tudo isso que o Senhor tem nos proporcionado, a mesmo distante, poder continuar ministrando na vida das nossas crianças. Em nome de Jesus, amém. Continuem estudando, crianças. Leiam a Bíblia. Tem histórias fascinantes, histórias incríveis, verdadeiras, que trazem grandes lições para nós. Não percam, não deixem de estudar. Procurem a leitura, mas também vejam filmes, séries, games, tudo que for inspirado naquilo que Deus deixou para nós, vai trazer saúde para a vida de vocês. E sabedoria, para a mente, tá bom? E bons sentimentos, boas sensações e emoções para o coraçãozinho. Então, fiquem ligados na palavra de Deus. Amém? Beijo para todos vocês. Até o nosso próximo vídeo, em que nós estamos aí quase chegando ao final do nosso longo estudo do período dos reis, é claro que resumido, porque são muitos séculos, mas a gente está aí pontuando as partes mais importantes para que vocês entendam toda essa trajetória, essa linha do tempo de como aconteceu a história dos grandes homens de Deus, dos tempos bíblicos, na ordem cronológica, para que vocês entendam a ligação de tudo como aconteceu até chegarmos em Cristo, o nosso Salvador, porque a história ainda não terminou. Ele já veio a primeira vez e voltará a segunda para nos buscar, e a gente tem que estar preparados. Amém? Beijo para vocês e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.